Vamos lá, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Gente, vamos falar das últimas de Grêmio, porque tem muita coisa que a gente precisa comentar, muita coisa que aconteceram nas últimas horas, a gente precisa colocar aqui na nossa mesa. Tem Copa do Brasil definido o nosso próximo adversário, a bolada que a gente pode pegar nessa competição ainda. Vamos falar ainda sobre uma reunião que aconteceu do elenco com a direção. Isso aconteceu e eu vou te trazer esses detalhes aqui. O que o Quinteiros achou dessa reunião, o que ele disse dessa reunião. Nós vamos falar ainda sobre outras situações importantes, mas antes disso eu peço teu like, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, porque ainda tem a busca do Grêmio por um centroavante. E aconteceu, um nome foi consultado. E eu vou te trazer o nome daqui a pouquinho aqui no canal, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar falando sobre o jogo de ontem, partida super importante, vencemos por 2-0 o Atlético Grau, uma vitória que a gente tem que comemorar, não é verdade? Até porque a Sul-Americana é muito diferente da Libertadores, a Sul-Americana apenas o primeiro passa para a próxima fase, o segundo vai disputar os playoffs, então aumenta ainda mais 2 jogos no calendário, coloca ainda mais complicando esta situação, então é importante que o Grêmio classifique em primeiro, principalmente porque o Godoy Cruz venceu ontem a sua partida também. Então o Godoy Cruz também tem 6 pontos, mas está na liderança por conta dos critérios de desempate. Nós temos a pontuação de líder, mas estamos em segundo colocado por conta disso. E o Godoy Cruz é o nosso próximo adversário. Ou seja, o Godoy Cruz é o nosso grande adversário nessa nossa busca pela classificação. Então é importante nós pontuarmos, e principalmente em casa e contra o Atlético Grau, na verdade. Gente, vamos lá. O que não ficou bom na noite de ontem foi o desempenho do time. O desempenho não melhora, não adianta, não tem. Nós podemos pontuar, talvez para não ser injusto, 2 jogadas do Grêmio que teve uma forma de trabalho ali pelo meio-campo, mas de resto não temos absolutamente nada. E isso a direção já está sabendo também. Nos bastidores, há quem entenda que o trabalho do Quinteiros não apresenta melhora alguma. E que o Quinteiros já dá sinais, inclusive, de não conseguir tirar mais nada do grupo. Mas há também quem coloque algumas atenuantes sobre o trabalho do treinador até agora. Por exemplo, ele tem resultados positivos na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. O Grêmio não desempenha bem dentro de campo? Não, mas os resultados atenuam esta situação. A mudança brusca de fotografia, a mudança de plantel, a mudança principalmente nos bastidores, porque o Renato era o estilo paizão, o Renato é o estilo vem cá que eu te abraço, vem cá que eu faço por ti, eu brigo por ti, eu vou lá na direção, é bicho, é isso, é aquilo, o contrato não tá legal, mas dentro de campo tu me representa. Então essa mudança de fotografia também é colocado pela direção como uma situação que impacta no desempenho e principalmente a dificuldade de calendário, que o Grêmio agora tem um jogo em cima do outro. O Grêmio agora tem essa dificuldade também, os jogadores chegaram recentemente. Então, tudo isso é colocado dentro ainda nos bastidores por quem defende o trabalho do Quinteiros. Não defende com unhas e dentes, porque isso não tem ainda como fazer, até porque o trabalho dele não coloca nessa situação alguém que defenda para que ele siga e não tem nem como bater contra. Não, isso não existe. Mas há quem diga, calma, eu sei que a coisa não tá legal, mas tem isso e a gente precisa levar em consideração. Então, tem quem já acredite na mudança imediata e quem ainda dê essas atenuantes ao trabalho do Quinteiros. O Rodrigo Oliveira tem uma informação muito importante, Rodrigo Oliveira lá de EZH, que ele divulgou recentemente, que foi a direção se movimentando nos bastidores. A direção procurando os jogadores, procurando as lideranças do grupo para ouvir a opinião sobre o Quinteiros. De acordo com a informação do Rodrigo Oliveira, logo após o gauchão, os dirigentes procuraram diversos líderes do vestiário, Kahneman, o Vijaçante, quando ainda era capitão, era um dos líderes, o Edenilson hoje é o capitão do elenco também, e aí houveram essas conversas para tentar entender a opinião sobre o trabalho do treinador. E o que foi escutado dos atletas foram elogios ao comandante, tá? Pelo comprometimento no dia a dia, pelo bom trato com o pessoal, mas também tiveram críticas. Críticas à preparação física e críticas à forma, à metodologia de jogo do Quinteiros. Os jogadores entendem que o Quinteiros ele privilegia um time com mais intensidade, com mais força física, ligação direta.
além de ter um sistema de marcação individual. Só que os jogadores, na opinião, pelo menos dos líderes ouvidos pela direção, entendem que pelo estilo, do perfil do elenco, o certo seria marcar por zonas, marcar, no caso, por áreas e troca de passe. Né? Trabalho no meio-campo, trabalho dos jogadores, principalmente no meio-campo. Um Gessante, seja com Camilo, com Cristaldo, seja com quem for. E o trabalho do Quinteiros é justamente ao contrário. É aquele trabalho da ligação direta, da velocidade, da marcação individual. Justamente o que os jogadores entendem que o elenco não tem perfil para isso. Eu pontuei também que os jogadores relataram sobre a situação física, sobre a preparação física. Os atletas estão preocupados porque entendem que a carga física colocada na preparação é muito alta, a corda está muito esticada e essa preparação desta forma está prejudicando os jogadores e por isso as lesões vêm acontecendo e eles temem que isso continue e pode principalmente agravar ali na frente. O Quinteiros, ele está receptivo a todas estas situações, tá? Ele ouviu estas situações tanto do grupo de jogadores quanto também da direção. Mas é importante que se diga, o Quinteiros, ele entende que a forma de jogo dele, que a metodologia de treino dele está correta. E ele pediu, na informação do Rodrigo Oliveira, tempo, pediu paciência, pediu confiança, tanto da direção quanto do elenco, porque na opinião do Quinteiros, o seu trabalho vai dar efeito, vai trazer êxitos ali na frente. Uma frase que chama a atenção, que foi dita ontem na zona mista pelo Vijaçante. Abre aspas. Primeiro a gente tenta ganhar, depois a gente se preocupa com o estilo do treinador. Ou seja, se a gente pegar para analisar a frase escrita, primeiro a gente tenta ganhar, depois a gente se preocupa com o estilo do treinador. Os jogadores, aqui a gente está fazendo uma interpretação, tá? Os jogadores estão preocupados com a vitória. Estão deixando de lado, daqui a pouco, a forma como o Quinteiros quer colocar o time dentro de campo. E isso pode ser um problema. O Pavon ontem, houveram relatos de que quando ele dá assistência ali pro Arezzo, ele vira para a torcida, manda a torcida calar a boca, xinga a torcida e depois ele pede desculpas e faz sinal como se o Quinteiros deixasse todo mundo louco, o treinador deixasse o time louco. Ou seja, mais uma crítica. E isso partiu de torcedores que estavam ali no momento em que o Pavon conversava e pedia desculpas, depois arrependido e tudo mais. E aí colocou essa situação. É importante que se diga que o Pavon na zona mista ele não quis conversar com os repórteres, não quis falar sobre essa situação. Claro que internamente depois ele acabou negando, né? Pelo menos foi o que o Grêmio passou. Mas é importante que a gente tenha também esse lado. Né? Se os jogadores eles não estão comprando a forma do Quinteiros e a direção ouviu isso das lideranças do time, bom, nós temos um problema. Nós temos um grande problema. Né? Então é importante que a gente fique atento a essas situações, fique atento a todas essas possibilidades, porque se a situação não melhorar e o prazo dado e indicado pela direção é o Clássico Grenal. É o Clássico Grenal. Nós temos 3 jogos pela frente que não serão jogos fáceis. Flamengo no final de semana. O Mirassol fora de casa, em tese, seria um jogo mais fácil. Em tese seria um jogo mais fácil. Mas com o que o Grêmio vem entregando, eu já nem sei o que é um jogo fácil e um jogo mais difícil. Então, em tese, o jogo contra o Mirassol seria mais fácil. Mas nesse momento que a gente precisa de resultado e que há essa pressão e que eu já nem sei o que pode acontecer no domingo, se Deus quiser uma vitória, nossa, maravilhoso. Um empate seria bom também, mas uma vitória seria maravilhoso. Infelizmente é a nossa situação, mas com o resultado adverso contra o Flamengo, o Grêmio precisaria do resultado contra o Mirassol no meio de semana, até para não se complicar no Brasileiro. Né? Ainda mais nesse início, nessa arrancada e tal. Então, tem toda essa situação, porque no outro final de semana tem o Clássico Grenal. E o Clássico Grenal é o limite para resultados e principalmente desempenho do time dentro de campo. Vamos esperar, mas o que a gente vê nos bastidores e ouve de relatos é um bastidor tenso, um bastidor quente
e principalmente agora com essa situação da direção ter buscado os jogadores para entender o pensamento dos atletas. Gente, agora eu vou avançar com vocês para falar um pouco sobre mercado, para falar um pouco sobre possibilidades, porque surgiu nas últimas horas uma informação de que o Botafogo estaria interessado no passe do Gustavo Martins, nosso zagueiro. O Botafogo já esteve aqui, já levou Cuiabano, já levou o Nathan Fernandes recentemente, ou seja, gosta da nossa base o Botafogo. A informação é de que o Botafogo teria feito uma proposta ao Grêmio para empréstimo do Gustavo Martins, um empréstimo até o final do ano, empréstimo gratuito, com uma opção de compra por 5 milhões de euros. O Grêmio, até o momento, diz não ter recebido proposta alguma do Botafogo. Essa informação é do GE. O Grêmio nega que essa proposta tenha chegado, mas houveram sim algumas sondagens do Botafogo no Gustavo Martins recentemente. Mesmo que essa proposta chegue ao Grêmio e esteja na mesa do presidente Alberto Guerra, ou agora ou nos próximos dias, a tendência é que o Grêmio negue. Principalmente porque o Grêmio entende que o Gustavo Martins é um jogador que pode render bons frutos financeiramente com uma venda. E principalmente no meio do ano, porque equipes, principalmente de Portugal, estão sondando a situação do jogador. Então, um empréstimo nesse primeiro momento, e principalmente com uma opção e não uma obrigação de compra, a tendência é que o Grêmio negue essa possibilidade ao Botafogo, caso ela venha se concretizar nas próximas horas, tá bem? Quero avançar com vocês para falar ainda sobre centroavante. Lembra que a gente já falou aqui diversas vezes que o Grêmio busca um centroavante, que o Quinteiros pediu um centroavante de área, um cabeceador, um cara, né, que pro jogo truncado mesmo e tal. O Grêmio continua olhando o mercado atrás desse jogador. E o Grêmio foi atrás de João Pedro. Calma, te segura na cadeira aí, não é esse João Pedro. É outro João Pedro. João Pedro, 31 anos, está no Al-Awash. Acho que é isso a pronúncia, tá? Acho que é Al-Awash. É da Arábia. O Grêmio, aliás, fez uma consulta pelo jogador de 31 anos. Ele tem um contrato finalizando agora nesse meio da nossa temporada, final de temporada, lá na Arábia, e chegaria de graça ao tricolor. Por enquanto, 36 jogos até o momento nessa temporada, 14 gols e 2 assistências. É os números do João Pedro, 31 anos, consultado oficialmente pelo tricolor. O Grêmio busca no mercado algumas soluções para o elenco, alguns complementos para o elenco. A janela fecha na sexta-feira aqui para o mercado interno. Ele não se enquadra nesse movimento e, por óbvio, só chegaria no meio do ano caso o Grêmio avançasse. Nessa janela que fecha depois de amanhã, o Grêmio não deve fazer contratação alguma, porque aqui no mercado brasileiro não encontrou nenhuma solução que acabe suprindo as suas necessidades nesse momento e principalmente que se encaixe nas questões financeiras do clube. Mas as consultas para o meio da temporada já estão acontecendo. Vamos falar ainda sobre Copa do Brasil para nós encerrarmos por aqui. Deixa o teu like, te inscreve se ainda não fez isso. Sempre muito importante. Copa do Brasil, o Grêmio conheceu agora há pouquinho o seu adversário na próxima fase da competição. Será o CSA de Alagoas. O segundo jogo acontece aqui na Arena. Os confrontos acontecerão como database no dia 30 de abril e dia 21 de maio. Por participar dessa terceira fase, o Grêmio leva R$ 2.315.250. Caso avance às oitavas, o tricolor recebe mais R$ 3.638.250. É a Copa do Brasil, a riquíssima Copa do Brasil, né, que sempre dá muita grana e seria um bom título para nós nessa temporada, né? Ô, Copa do Brasil. Essa é das nossas. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, então eu te plantão qualquer notícia, trago por aqui. Grande abraço, até o próximo. Tchau.